Olá, tudo bem com você? Hoje nós teremos aula de geografia, vamos realizar as correções, do Recordando Rotas e da página 45 e na sequência faremos atividades do dia de hoje. Se você ainda não realizou as atividades do Recordando Rotas, para o vídeo por aqui, vai lá, faça as suas atividades e só então você faz a correção, como nós já combinamos outras vezes, tá certo? Então vamos lá. No livro de vocês, na página 45, nós tínhamos a atividade âncora, onde vocês deveriam completar a cruzadinha utilizando os conteúdos trabalhados neste capítulo. Então, nós tínhamos aí números de 1 a 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E os questionamentos, as frases para vocês completarem, tá? Então, vamos lá. Complete a cruzadinha. 1. Usina que gera energia por meio de material radioativo. É a usina nuclear, Então, você vai colocar aí nuclear na 1. 2. Fonte de energia elétrica gerada pela queima de combustível. Termoelétrica. Então, coloque ali termoelétrica. Termoelétrica. Continuando. 3. Desta fonte de energia, obtém-se o combustível que abastece indústrias e meios de transporte, além de gás de cozinha, Gás natural. Aí tem um pontinho preto no meio, Natural. Certo? Depois, a quarta é principal combustível fóssil, petróleo, No quarto é o petróleo. 5. Fonte de energia renovável utilizada no Brasil para gerar álcool e energia elétrica, termoelétricas. Então, nas 5 nós temos cana-de-açúcar, tá? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. 6. Fonte renovável que utiliza a energia dos ventos para gerar energia elétrica. Eólica. Que nós vimos lá, que tem tipo os cataventos grandes, 7. Risco oferecido pela energia nuclear, cujo vazamento pode causar grandes danos ambientais. Radiação. A radiação pode causar danos, como nós vimos em alguns lugares que aconteceu, 8. Toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal que pode ser utilizada para a geração de energia. Então, aí nós temos a biomassa. Biomassa. E na 10, na 9, que é a principal fonte geradora de energia elétrica no Brasil é a hidráulica. Certo? Bom, continuando, nós vamos agora para o Recordando Rotas, Onde vocês tinham, aí vocês podem pausar aqui e fazer a correção. No Recordando Rotas, vocês tinham 2 gráficos, Em operação, em implantação, sobre energia produzida no Brasil em 2016. Então, agora vamos lá para as correções. Na número 1, era para você observar os gráficos e marcar a única alternativa correta. Então, na número 1, a alternativa correta é a letra A, tá? Então, 1, letra A. Os gráficos mostram que o Brasil tem investido mais em fontes renováveis do que em fontes não renováveis. Número 2, nós ficamos com a letra D. Número 2, letra D, tá? São nocivos ao meio ambiente por causa da sua combustão
por causa da sua combustão, emite CO2 na atmosfera, né? Um tipo de gás nocivo às pessoas e ao ambiente, tá? Na número 3, observe o gráfico, né? Para responder as questões 3 e 4. Então, vocês deveriam colocar C para certo ou E para errado na número 3. Então, nós vamos ter ali letra A, letra B, letra C e letra D. Os combustíveis fósseis foram responsáveis por 19,4% da produção de energia do Brasil em 2017. Errado. A energia hidrelétrica foi a fonte que mais gerou energia para o Brasil durante o período. Certo. Dos tipos de energia listados no gráfico, o que menos gerou energia foi a energia solar. Certo. Letra D. O gráfico sugere que o Brasil corre sérios riscos de ficar sem energia em razão dos baixos estoques dos recursos naturais. Errado, tá? Não é por essa razão. Vamos lá. Número 4. O gráfico demonstra que 80,6% da produção de energia no Brasil é oriunda de fontes renováveis. Explique o que é energia renovável e dê a sua opinião sobre a quantidade de energia renovável no Brasil, né? Então, aqui, ó, energia renovável, vou colocar aqui nesse cantinho, a número 4. Energia renovável é aquela... A energia renovável é aquela que utiliza os recursos naturais sem pôr em risco o futuro, né? Os recursos futuros. Que utiliza recursos naturais. Utiliza recursos naturais sem pôr em risco sua existência no futuro. Sem pôr em risco. Risco a sua existência no futuro, né? Então, ela se renova com facilidade, tá? Então, grande parte da energia no Brasil é renovável, o que colabora para a preservação dos recursos naturais para o futuro. Então, aqui, explique o que é energia e dê a sua opinião. Então, eu expliquei o que é energia renovável, né? Que é aquela que utiliza recursos naturais sem pôr em risco a sua existência no futuro. Por exemplo, energia solar, né? Energia eólica, são fontes de energias renováveis. Então, agora você vai dar a sua opinião sobre a quantidade de energia renovável no Brasil, tá? O Brasil tem uma grande geração de energia renovável, tá? Então, isso colabora para a preservação dos recursos naturais no futuro. Você vai colocar isso aí com as suas palavras, tá certo? Finalizando aqui essas correções, nós vamos então para a nossa aula de hoje, tá? Então, podem pegar o material, nós vamos utilizar aí o livro, né, de vocês. Deixa eu só organizar aqui para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o que aparece aí proposto. Nós estamos falando sobre fontes de energia, né? Então, vamos lá para o nosso livro. Iniciamos na página 48. Peguem o seu livro para que você possa acompanhar, tá? E vamos lá. Então, nós vimos aqui na aula passada a bússola, né? Indicando o que nós vamos estudar. E iniciamos agora o conteúdo, tá? Principais fontes energéticas. Então, aqui já tem a primeira atividade proposta, que é para você pesquisar informações sobre fontes de energia utilizadas antigamente no município onde você mora, tá? E sobre as questões
sobre as que são utilizadas atualmente, identificando as que eram provenientes de recursos naturais renováveis e de recursos naturais não renováveis e o que mudou nos dias de hoje. Então, você pode fazer lá no seu caderno, você coloca lá atual, né? E o passado, ou antigo, né? A forma que você achar melhor. E aí, você vai colocar lá a fonte de energia que era utilizada no passado e a fonte de energia que é utilizada hoje no município. E você vai dizer se essa fonte que era utilizada e que está sendo utilizada hoje, se ela é renovável ou não renovável, tá certo? O aumento da população ocasionou a elevação tanto da produção de energia quanto do seu consumo. Por essa razão, foi preciso buscar novas fontes energéticas que suprissem as necessidades da população, das indústrias e principalmente dos setores de energia de produção, tá? De produção de energia. No Brasil, as principais fontes de energia, vocês podem já grifar aí com o marca-texto de vocês, tá? São provenientes da produção de energia hidrelétrica, uma fonte de energia considerada renovável, e da exploração do petróleo, tá? Conforme tem essa imagem aqui ao lado para vocês, tá? E do carvão mineral, fontes de energia não renováveis, certo? Então, aqui, né, nós temos aí uma plataforma de extração de petróleo, tá? E de gás natural. Ela fica na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Essa foto foi tirada em 2013. As fontes de energia do Brasil são renováveis para garantir o bom funcionamento das indústrias e das cidades e são fundamentais para o desenvolvimento econômico do Brasil, tá? Então, a fonte de energia, ela colabora para o desenvolvimento econômico do país, tá? Eu até conversei um pouquinho com vocês sobre isso na aula passada, mas é importante nós irmos retomando, tá? A energia hidráulica é a principal fonte utilizada atualmente para obter energia elétrica no Brasil. Isso ocorre porque o relevo do país é favorecido com os rios e facilitam a instalação de usinas hidrelétricas, tá? Então, a principal fonte de energia elétrica do Brasil é a energia hidráulica. Por quê? Porque nós temos um relevo, né, que é a formação do nosso território, né, que é favorecido com rios. Nós temos muitos rios e isso facilita, né, a instalação dessas usinas hidrelétricas. Entre as hidrelétricas brasileiras, a usina de Itaipu Bionacional é considerada a maior em geração de energia, tá? Ela foi construída em parceria com o Paraguai e conta com 20 unidades de geradores que fornecem energia elétrica a 15% do território brasileiro e a 85% do território paraguaio. Então, aqui vocês têm uma imagem, né? A vista do lago de Itaipu. Então, esse aqui foi um lago formado para a geração de energia, tá? E aqui dentro, vista parcial da sala de comando, né? A central da usina hidrelétrica de Itaipu. Para se ter uma ideia, cada unidade geradora de energia da usina Itaipu Bionacional é capaz de fornecer energia para uma cidade de 1,5 milhões de habitantes. Isso significa que seria possível abastecer 3 estados da região sul do Brasil utilizando menos de 13 unidades geradoras de energia, tá? Então, essa usina, ela tem uma capacidade muito grande, tá? De produção de energia, certo? Aqui nós temos uma atividade proposta, né? Com relação, seria uma atividade em dupla. Então, nós não realizaremos essa atividade da forma que ela está proposta, certo? Nós vamos fazer aí uma adaptação e você vai registrar no seu caderno. Você vai pesquisar na internet quais são as maiores usinas hidrelétricas do Brasil em geração de energia, tá? Nós não estamos falando do tamanho do espaço físico, nós estamos falando da produção que essa usina pode fornecer de energia. Depois, em um editor de textos, elabore um relatório em que conste o nome da usina, sua localização e sua capacidade de geração de energia, tá? E aí você vai elaborar um título para esse relatório e vai colocar uma imagem.
Não precisa fazer no editor de texto, tá? Você pode fazer aí no seu caderno mesmo, certo? Então, você vai elaborar um relatório, né, com o nome da usina, a localização, a capacidade de geração de energia elétrica, tá certo? E aí você faz no seu caderno, coloca um título para o seu relatório e inclui imagens dessa usina, tá certo? Então, caso você não tenha como imprimir essas imagens, tudo bem, faça o relatório e fique até o título, tá? E aí depois, quando você tiver a oportunidade, você vai lá e faz o complemento com as imagens. Combinado? Continuando então, nós temos aqui ainda a continuação deste texto, né? Apesar de a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil ser proveniente de usinas hidrelétricas, no país também são utilizadas outras fontes energéticas. Então, a hidrelétrica é a mais utilizada, mas nós temos outras, né? Como nós já vimos. Então, nós temos o petróleo, né? O gás natural e o carvão, por exemplo, tá? Carvão mineral. Eles são utilizados para gerar energia necessária para movimentar máquinas industriais e segmento no país. Serve de combustível também, tá? Para os veículos que nós utilizamos, né? De transporte. Muitos outros combustíveis são derivados do petróleo, entre eles o diesel, a gasolina, a querosene, né? De aviação e a gasolina também de aviação, tá? Então, eles também são utilizados como combustível para os nossos meios de transporte. O carvão mineral, né, veja ao lado da imagem abaixo, nós temos aqui a extração do carvão mineral no município de Lauro Miller, em Santa Catarina. Essa foto é de 2017, tá? Ele é utilizado para gerar energia necessária ao funcionamento de usinas e termoelétricas. Então, nós precisamos do carvão mineral para que nossas termoelétricas funcionem, né? Que, por sua vez, transformam essa energia em energia elétrica. Vale lembrar que, apesar de ser uma excelente fonte energética, o carvão mineral é um produto altamente contaminante, tá? Tanto pelos resíduos de sua queima, quanto pelos gases formados por sua combustão. Esses poluentes podem causar contaminação dos solos, tá? E reservatórios subterrâneos de água, né? Como os aquíferos que nós já estudamos, tá? E também do ar que nós respiramos. Então, apesar de nós usarmos, né, o carvão mineral, nós temos que ter a consciência que ele é um produto contaminante, né? Ele pode contaminar o ar, o solo e a água. As usinas termoelétricas são utilizadas principalmente em períodos em que a redução nos níveis de água dos reservatórios das hidrelétricas, o que causa a diminuição da produção de energia elétrica. Por quê? Se a produção de energia é com água, né, no período que nós temos poucas chuvas, a quantidade de água nesses lagos diminui, e aí a produção de energia também diminui, né? Então, quando essa produção de energia hidrelétrica diminui, aí entram as usinas termoelétricas para substituir essa energia que está faltando, tá? E manter a quantidade necessária de energia elétrica e suprir a necessidade da população, tá? Então, as termoelétricas, elas entram em funcionamento e geram energia que falta para manter esse equilíbrio, tá? Então, nós temos uma fonte de energia principal, né, que nós vimos aqui no livro de vocês, né, que é produzida no Brasil, através das hidrelétricas, tá? Mas nós temos também outras fontes de energia que podem substituir para atender aí a demanda, aquilo que a população precisa. Tá? Agora aqui, ó, em grupos pesquisem a origem da energia, no caso não vai ser possível realizar essa atividade em grupos, né? Pesquise a origem da energia que abastece a região onde você reside. Investiga se nessa região há usinas termoelétricas e que fonte de energia abastece essa usina.
Produza um relatório com textos e imagens em forma de slide. Nós não vamos realizar em forma de slide, você vai fazer no seu caderno, tá? E aí, no dia que nós conseguirmos aí nos reunir, você vai poder apresentar essa atividade para os colegas, certo? Bom, na aula de hoje nós falamos mais um pouquinho, né, sobre a produção de energia. Façam as atividades com bastante capricho. Na próxima aula aí nós vamos realizar a correção, está bem? Fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!